Boa tarde, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais um dia de propósito. Quintou. Hoje nós temos o propósito prosperidade com propósito. Todas as quintas-feiras aqui no Grupo Refúgio nós realizamos esse propósito. Propósito qual nós cuidamos da nossa área financeira, nós aprendemos, estamos aprendendo sobre a mente escassa e a mente próspera, estamos aprendendo, que é importante nós cuidarmos dessa área, pois é uma área como qualquer outra das nossas vidas que tem uma grande importância, porque na realidade uma área puxa a outra, por isso que a prosperidade é um equilíbrio, algo que tem que manter a nossa vida financeira abençoada, a nossa vida familiar abençoada, a nossa vida espiritual abençoada e a nossa saúde, a nossa área física abençoada. E a prosperidade, ela só vem de um lugar ou de uma pessoa, que é de Deus. Deus é a prosperidade e é nele que nós buscamos ser prósperos. Amém? Voltei aqui, mudei o cenário, Tava batendo uma claridade ali, tava me atrapalhando. Mas continuando aqui, falando, do nosso propósito de hoje, que é o propósito da área financeira, com o tema prosperidade com propósito, é o tema do nosso propósito de toda quinta-feira e será o tema do estudo de hoje. Exatamente. O tema do estudo de hoje é o mesmo do nosso propósito de toda quinta-feira. Prosperidade com propósito, amém? Então vamos lá. O que é prosperidade segundo a Bíblia? Muitas pessoas elas confundem prosperidade com riqueza. Mas na Bíblia, prosperidade é viver alinhado e cumprir o propósito de Deus. Amém? Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1, capítulo 1, versículo 2. Então, esse versículo que eu acabei de citar, que está em 3 João, aqui a gente pode ver 3 áreas da prosperidade. Primeiro, prosperidade espiritual, que é a alma, que cuida da nossa vida com Deus. Segundo, a nossa saúde. Terceiro, a vida material, ou seja, a vida prática. Ou seja, prosperidade verdadeira é um equilíbrio, como eu disse no começo do vídeo. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas, então é importante que a gente seja próspero em todas as áreas, amém? Deus, ele prospera quem tem propósito. Deus nunca vai prosperar alguém por si mesmo. Prosperidade na Bíblia sempre tem o quê? Sempre tem uma missão. Gênesis 12, 2 diz assim: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Então aqui a gente vê uma ordem de Deus, Primeiro, ele abençoa e depois a pessoa abençoada passa a ser o quê? Uma bênção para outras pessoas. Amém?
Abraão, ele prosperou por quê? Porque ele carregava uma promessa. Ele carregava a promessa para as nações. Deus, ele libera recursos para quem carrega responsabilidade. Nós temos aprendido aqui, né, nesse estudo, que a prosperidade, ela começa na nossa mente, né, no nosso coração. Coração, né, não o órgão, mas é o que a gente diz, né? Eu estou sentindo no meu coração. Então, começa onde? Na mente. Antes de prosperar, extremamente, Deus, ele vai trabalhar no interior. Então, assim, extremamente não, externamente, né? Antes da gente de ser apalpável a nossa prosperidade, Deus, ele sempre vai trabalhar dentro de nós, né? Ele vai trabalhar primeiro internamente, no nosso interior, depois sim, externamente, amém? Olha o que Provérbios 23, 7 diz. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como você imagina ser, assim você vai ser. Amém? Glória a Deus. Por isso que muitas pessoas, o que acontece? Tem muitas pessoas que elas recebem oportunidade, elas recebem dinheiro, elas recebem portas abertas, porém elas não conseguem sustentar a prosperidade. Por quê? Porque a mente ainda continua na escassez, a mente ainda continua no medo, a mente ainda continua nas crenças limitadas. Então, as portas muitas vezes se abrem, as coisas muitas vezes acontecem, dinheiro vem, né, na vida daquela pessoa, porém, do mesmo jeito que vem, vai. Porque ela não consegue se manter, porque a mente dela ainda não foi transformada, amém? Muitas pessoas prosperam, a gente vê, né, quantas aí, hoje em dia nas redes sociais, se influenciam, né, e, assim, prosperam, né? Eles ganham muito dinheiro e tal, isso e aquilo, e muitas vezes quem nunca se perguntou, né? Nossa, mas se eles ganham, né? Por que eu não posso ganhar? Eu me lembrei até de uma passagem que fala assim, que faz, né, uma pergunta para Deus. Eu não peguei, não incluí isso aqui no meu estudo, me veio agora na mente. Tem uma passagem bíblica que pergunta para Deus, né? Acho que o profeta tá, né? Por que as pessoas prosperam? Por que as pessoas não sei o quê? Aí Deus fala, né, com ele, Deus mostra para ele que a pessoa pode até prosperar, mas se não tiver Deus, o fim dela, né, vai ser desastroso, né? Porque pode até viver coisas abundantes aqui nessa terra, mas se não for com Deus, sabe? Se não tiver Deus, eu estou usando as minhas palavras, mas será desastroso. Mas a Bíblia diz sobre isso. É que agora eu não vou lembrar, porque eu não peguei, não incluí aqui no estudo. Mas existe, tem essa passagem. E depois eu vou pegar ela depois que eu acabar aqui o vídeo, e aí eu coloco por escrito, tanto no YouTube como no grupo também, amém? Glória a Deus, é que ela me veio, porque assim, há um perigo, né, de prosperar sem ter propósito. A Bíblia, ela mostra que pessoas que prosperam sem Deus, elas se perdem. Exemplo é aquele rico insensato. Jesus, ele conta essa parábola, e essa parábola está lá em Lucas 12, 16 até o 21.
aquela que o homem disse assim, o homem fala assim para ele mesmo, né? Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O homem está dizendo para ele mesmo. Só que aí Deus responde. Deus fala assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então assim, praticamente é aquele versículo que eu estava querendo lembrar para vocês. Mas o que eu peguei foi esse, aqui. Então, assim, há muitas pessoas que prosperam mesmo, né? Que se enriquecem na realidade, porque prosperidade é diferente de riqueza. E sem Deus. Só que sem Deus, na realidade, nada é bom, né? Nada tem propósito. Então, assim, esse homem que eu citei aqui da parábola, ele conseguiu juntar muitas riquezas, mas ele não tinha missão, ele não tinha propósito. Deus, ele dá capacidade para a gente prosperar. Deuteronômio 8:18 diz assim: Antes de lembras do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Então, assim, antes de você querer fazer algo na sua vida, antes de tudo, lembra do Senhor teu Deus, porque é Ele quem vai te dar força, é Ele quem vai te dar direção para você adquirir riquezas. Então, assim, tem muitos meios de se adquirir riquezas? Tem muitos meios, sim. Porém, o único e o melhor e o satisfatório e o apalpável é buscando em Deus, estando nele, porque Ele é a prosperidade. Amém? Glória a Deus. Nesse versículo de Deuteronômio, o que a gente entende, né? O que a gente aprende? Que a prosperidade, ela não vem somente pela nossa inteligência, pelo nosso estudo, pela nossa sorte ou por contatos que a gente tenha de bons contatos. Mas ela vem pela capacitação de Deus em nós. Por quê? Porque Deus, ele nos libera ideias. Deus, ele nos libera oportunidades. Deus, ele nos libera favor e ele nos dá estratégias. Amém? A prosperidade que glorifica a Deus, ela é a prosperidade bíblica, que sempre gera impacto no reino. Essa sim agrada a Deus. Vou dar um exemplo. José prosperou. Sim, José, ele prosperou no Egito e ele fez o quê? Salvou nações. Salomão prosperou e o que ele fez? Ele construiu aquele templo, o templo do Senhor. Lídia, nós aqui do Grupo Refúgio, lembra que a gente estudou sobre as mulheres? Lembra de Lídia? O que a Lídia fez? A Lídia é uma empresária e ela sustentou a igreja primitiva. Então, assim, Deus, ele prospera pessoas que usam, que têm o coração, vão usar os recursos para o reino. Amém?
A chave da prosperidade verdadeira, ela está em Mateus 6:33, a parte A, versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A ordem correta é reino, justiça, igual acrescento. Não é assim que Deus fala? Então, essa é a ordem. Porque quando a gente inverte essa ordem, né? Quando a gente invertemos esse papel, o que acontece? Nasce em nós a ansiedade, a frustração e a avareza. Então, assim, o que é uma pessoa que prospera com Deus? O que é verdadeiramente prosperidade com propósito? É assim, é uma pessoa que ela não abandona sua fé, que ela continua humilde, que ela ajuda a outras pessoas e que ela investe no reino de Deus. Conclusão: prosperidade verdadeira vem de Deus, é viver o propósito de Deus, é ter paz, é ter provisão, é ser instrumento na terra, instrumento de Deus nessa terra. Deus, ele não tem o intuito de levantar pessoas somente para enriquecer. Então, assim, Deus, ele prospera pessoas, ele abençoa financeiramente pessoas para impactar vidas. Deus, ele não prospera as pessoas para viver confortável. É resultado, glória a Deus, amém. Porém, não é o intuito, não é o principal objetivo de Deus. O maior, né, o principal objetivo de Deus é para que as pessoas, né, sejam abençoadas financeiramente, sejam prósperas em todas as áreas, mas aqui nesse estudo nós estamos falando também, principalmente da área financeira. Para quê? Para que vivam com propósito. Amém? Então, qual é, né, o seu objetivo? Eu acredito que todo mundo quer ser, né, bem sucedido, quer prosperar. Eu vejo também que, infelizmente, por conta de muita religiosidade, falta, né, de sabedoria, assim, as pessoas acreditam muito também que fazer um voto de pobreza ou ser pobre, como posso falar? É um canal que leva mais perto de Deus. Então, assim, há muitas crenças, né, que muitas vezes a gente fica amarrada nessas coisas e acredita ser assim, né? Que o dinheiro, ele não traz felicidade, o dinheiro afasta a gente de Deus. Na realidade, o dinheiro, ele é bênção, né? O que não é bênção é as pessoas. O dinheiro, ele não pode dominar a gente. É nós que temos que ter domínio sobre o dinheiro. Porque tudo que a gente faz nessa terra é necessário, necessita do dinheiro, né? E muitas famílias e muitas vidas se perdem, muitas famílias são destruídas por falta do dinheiro. Então, o dinheiro em si, ele é bênção. O que não é bênção é a avareza, é o amor ao dinheiro, né? O que destrói não é o dinheiro em si, porque o dinheiro é bênção, mas o que destrói é você, né, que coloca acima de tudo o dinheiro. Então, assim, que o Senhor possa ampliar a nossa mente, que nós possamos querer sim ser prósperos, pedir para que Deus nos prospere, porém, temos que ter propósito, temos que, ter visão, temos que nos conhecer. No culto de terça-feira, o Senhor falou bastante isso com a gente, sobre a gente se conhecer, porque muitos de nós nem nos conhecemos. Então, é necessário que você pare com você mesmo, que você tenha um tempo para você mesmo, tenha um tempo para se conhecer. Você precisa ser a sua melhor companhia. Você precisa conhecer os seus gostos, você precisa conhecer as suas prioridades, quem é você, né? O que você quer, para que você possa ter um plano,
né? Até mesmo de prosperidade. E esse plano precisa ser incluído o reino de Deus, precisa estar incluído vidas, a sua e de outros. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você. Eu vou deixar um teste aqui de 10 perguntas para que você possa responder e que você possa responder com verdade. Deixa a religiosidade de lado. Não responda com ela. Por quê? Porque ela vai te fazer você dar as melhores respostas, né? Tudo o que for certo, o que for bonito, não. Você precisa ser verdadeiro, verdadeira. Você precisa ser sincera, sincero com você mesmo. Então, aquele primeiro sentimento, aquilo que está dentro de você é o que você vai responder. Não você se manipular, falar, não, mas isso aqui é muito feio, eu não posso responder isso. Não, é isso mesmo que você vai responder. Porque você precisa se conhecer, até mesmo para que você possa trabalhar nas suas feiuras, trabalhar naquilo, né, que não é legal. Amém? Porque se você ficar se manipulando, se você ficar escondendo as suas feiuras, ela vai continuar aí, do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo simples para a gente terminar. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que para mim é um exemplo bem claro. Todo mundo fala que é grato. Se eu perguntar para você agora, para multidões, para onde chegar esse vídeo, vai falar, eu sou grato a Deus. Por quê? Porque nós somos religiosos e a gente não vai falar diferente disso, porque é feio. Mas existe um termômetro. Quando você entra na sua casa, o que primeiro você vê? O que está faltando ou o que você tem? Se o seu primeiro olhar, o seu primeiro sentimento é o que está faltando, você não é grato e precisa trabalhar na gratidão, porque a gratidão é a chave que abre tudo em nossas vidas, é a chave do milagre, amém? Agora, se o primeiro sentimento é de graças a Deus que eu tenho alguma coisa, graças a Deus que eu tenho a pia cheia de louça para lavar, porque significa que eu almocei e coisas assim, eu tenho pelo menos um colchão para dormir. Se a sua primeira impressão, o que vem no seu coração é essa, então você é grata. Então é esse termômetro que eu quero que você use para responder o questionário, né? Para responder, porque você não pode se manipular. Você precisa se conhecer para que você possa evoluir, crescer e ser abençoado em nome de Jesus, amém? Beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira.